Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo Legal, podcast aí que já está virando tradição aqui no Unisalesiano. Eu sempre bem acompanhado aqui dos meus amigos Paulo Cavazana, Everton, e hoje para falar de mais uma daquelas histórias motivadoras que nos fazem acreditar que nós podemos ser melhores no futuro, né? Então, para isso, a gente trouxe aqui uma pessoa querida nossa, um grande amigo, inspirador da magistratura, nós como profissionais e também como pessoas, nosso amigo desembargador Newton Santos de Oliveira. Hoje o Newton está aposentado das funções judicantes, mas ainda continua exercendo a sua função pessoal de motivar a gente aí no dia a dia e nos orientar, né? Porque o Newton, além de tudo, é um paizão para nós aí na magistratura e dá muitos conselhos para a gente. É isso aí. Seja bem-vindo, Newton. Obrigado desde já aí por aceitar o nosso convite e dispor do seu tempo, aí, seu precioso tempo, para ajudar os nossos alunos aí nessa caminhada, tá bom? Everton Cavazana. Pô, não tenho nem o que falar, né? O Newton aqui... É o mentor. Você falou tudo. Meu paizão foi o cara que me acolheu quando eu vim para Araçatuba, e é um prazer estar aqui contigo, cara, de coração mesmo. Fiquei muito feliz, falei com o Paulo, com o Marcelo, muito feliz de aceitar o convite. E eu vou te perguntar, para o pessoal que tá aqui nos ouvindo, fala um pouquinho do Newton. Quem é o Newton? Quem que é o Newton Santos Oliveira? Inicialmente, eu quero agradecer o convite que vocês fizeram. É uma satisfação estar aqui, né, no Papo Legal, com pessoas amigas, o Marcelo, o Paulo, o Everton, amigos queridos que convivem com a gente. O programa, esse podcast tá fazendo muito sucesso, vocês estão de parabéns, né? E tenho certeza que cada vez mais vocês vão galgando mais audiência, e vão contribuindo mais e mais para auxiliar, orientar, estimular as pessoas que estão nos ouvindo. O Newton é uma pessoa da qual trato de pessoa com todo respeito. Eu conheci na minha primeira semana de faculdade. Tive a oportunidade de ter aula com ele por um período curto, né, por uma opção dele, claro. E depois eu conheci na prática, na condição de juiz de direito, né, eu como advogado. E o que é interessante é o seguinte, o respeito que os seus colegas têm contigo aqui, os dois juízes, e o respeito que ele tem com os advogados também. Eu na condição de representante dos advogados de Araçatuba, eu posso afirmar de forma categórica que um profissional exemplar, um profissional que contribuiu muito, né, com o judiciário, né, na nossa localização aqui, e depois no tribunal também, né? Então, Newton, e quem conhece a sua história sabe, né, o porquê você chegou onde chegou, né, o quanto você lutou para chegar onde está. E a gente queria que os nossos alunos tivessem a possibilidade de entender o que é uma trajetória de sucesso e o que é uma trajetória de muito suor, né, que aconteceu na sua vida. Então, respondendo a pergunta do meu afilhado, Everton, eu sou filho de pessoas sitiantes. Meu pai tinha um pequeno sítio e a gente morava todo mundo na roça. E meu pai resolveu mudar para a cidade, né, porque ele queria que os filhos estudassem. Ele dizia assim, eu não quero que meus filhos sejam como eu, que não sabe das coisas. E fomos para a cidade. Eu nasci em Prado, na Bahia, né? Me criei em Vitória da Conquista, onde passei parte da minha infância em Prado e a minha adolescência em Vitória da Conquista. Lá, lógico, como todo adolescente, tem que começar a vida trabalhando, né, para ganhar alguma coisa. Lá eu engraxei sapato durante um certo tempo. Naquela época, a gente vendia revista na porta dos cinemas. Eu vendi muito tempo revista na porta dos cinemas. E depois de um certo tempo, eu fui trabalhar. O meu primeiro emprego foi num supermercado. Aí daí para frente as coisas foram andando. Cheguei a estudar num seminário, cheguei a ser seminarista. E
sempre coloquei na minha cabeça essa ideia do meu pai que o caminho, né, do sucesso seria por intermédio dos estudos, né? E foi assim que eu fiz. Eu voltei, me foquei a minha trajetória em estudar para alcançar um título, né? E acabei vindo para São Paulo estudar e trabalhar, né? A primeira coisa que eu cheguei em São Paulo, um cunhado meu morava aqui, ele falou assim: a primeira coisa que você tem que arranjar é um emprego. Em que cidade? Na capital. Na capital. Na capital. Aí arranjei, fui trabalhar, né? Fiz vestibular em 2 faculdades, felizmente consegui passar nas 2 faculdades, porque quando eu cheguei já era um período que não tive a oportunidade de fazer vestibular em nenhuma faculdade pública. Não sei se passaria também, né? Mas não tive oportunidade. Acabei fazendo faculdade particular, trabalhava durante o dia, estudava durante a noite. Inicialmente eu trabalhei no Banco Itaú, né, na agência central ali, e depois eu fiz o meu primeiro concurso para escrevente, né? Aí fui ser escrevente no Tribunal de Justiça em São Paulo. E de lá eu cursando já o primeiro ano de faculdade, e já decidi desde o primeiro ano que eu queria ser juiz, né? Porque eu tinha um professor de Direito Civil que, vamos dizer assim, ele foi um espelho para mim, né? Todo mundo tem alguém Sim, assim como sim. referência, e ele foi uma referência para mim. E desde lá eu vim estudando, cursei a minha faculdade pensando em ser juiz, né? Fiz alguns concursos, lógico, né? A gente sai da faculdade jovem, tem que tentar alguns concursos, tem que tentar de tudo. Embora quisesse ser juiz, eu fiz vários concursos, né? Não sei se devo continuar. Claro, Essa claro, trajetória. Quando eu peguei o diploma de colação, eu tinha passado para o meu primeiro concurso de nível superior, né? Com o concurso de fiscal de rendas do estado de São Paulo. E isso em 1984, 85, né? 85 foi quando eu peguei o diploma, a colação. Não tinha nem recebido o diploma ainda. Aí depois passei, embora tivesse como foco a magistratura, e eu acho que todo mundo, eu inclusive aconselho a quem convive comigo, mesmo que você tenha um foco, não deixe de fazer outros concursos, porque o concurso é uma experiência, né? Aí depois eu passei num concurso para assessor da Assembleia Legislativa, depois eu passei num concurso para procurador no município de São Paulo, aí passei num concurso e fui para Salvador, fui para minha terra, passei num concurso para o procurador do INCRA, aí voltei para São Paulo, fiz o concurso, passei para o procurador do Estado e acabei assumindo o cargo de procurador do Estado, e eu deixei todos esses outros porque eu me identifiquei muito na procuradoria. Eu trabalhei na assistência judiciária, na época não existia defensoria, né? E lá trabalhei, me dediquei bastante, gostei demais, foi uma ótima experiência de vida na Procuradoria do Estado, na assistência judiciária. E depois que eu saí da procuradoria, eu vim ser juiz, e aí da carreira de juiz eu comecei em Caraguatatuba. Depois de Caraguatatuba, eu fui juiz de Caraguá, São Sebastião, Ubatuba, no litoral norte. Eu saí de Caraguá, passei por Lucélia, né? Por a designação da corregedoria e do tribunal, queria que eu passasse por lá. E passei por Tupi Paulista e instalei a vara distrital do Panorama. Fiquei em Panorama uns tempos, depois voltei para Caraguatatuba, onde acabei conhecendo a minha esposa. E de Caraguá fui para São Paulo, ser juiz auxiliar da capital. De juiz auxiliar da capital, 1993, eu resolvi voltar para o interior, porque achei que a vida da capital era muito atribulada, né? Um homem do interior, como sempre fui, né? Eu falei, eu quero voltar para o interior. E Uma vida mais tranquila. Mais tranquila, mais sossegada, uma qualidade de vida Sim, melhor na minha concepção. Aí vim para Araçatuba. E aqui, falei, depois que eu bebi água do Baguaçu aí, o pessoal fala... Não saio mais. Não sai mais daqui. E realmente me propus a ficar aqui até aposentar, né? E em determinado momento, próximo da aposentadoria, eu falei, eu vou aposentar aqui ou vou para o tribunal? Sim.
Aí fica aquela história. Mas eu nunca... Eu queria ser juiz. Eu nunca sonhei, nunca almejei, né? Nunca achei que eu ia chegar ao tribunal. Nunca tive tanta preocupação com isso. Eu falei, eu vou aposentar aqui em Araçatuba. Aí os próprios colegas, não, você vai para o tribunal, tem que ir, a família, não. Aí fui para o tribunal, atuei na 3ª Câmara de Direito Privado e lá aposentei. Hoje estou aposentado, estou em lua de mel com a aposentadoria. Feliz, né? Feliz. Toda vez que eu encontro o Nilton, eu brinco. Falo, ó, tá diminuindo as rugas, né? O Nilton tá rejuvenescendo. A magistratura cansava. Mas era algo que você já colocou, né, Nilton? Era o sonho, né? Era o sonho. Ser juiz, né? E eu imagino, assim, você contando a sua história, me parece que é uma história muito comum de vários nossos aqui, ou dos nossos alunos, que é essa necessidade de fazer faculdade e trabalhar ao mesmo tempo. Você tem que estudar à noite e trabalhar durante o dia. E muitas vezes a gente escuta isso dos alunos. Ah, professor, mas para mim vai ser difícil passar num concurso, porque é muito cansativo. O outro tem tempo de estudar o dia inteiro, eu tenho que ficar trabalhando. E você vê que o Nilton está aí para mostrar que não é bem assim, né? A vida de quem estuda para fazer concurso é uma vida diferente. Eu conversava essa semana com uma pessoa exatamente isso. Ele estava assim, achando que um parente dele que estava estudando para concurso, mas não, ela não passa, não sei o quê. Eu falei, não, mas não é assim. Mas eu não tenho capacidade para passar. Eu falei, também não é assim. Quem pretende fazer um concurso tem que, primeira coisa, pensar assim, eu vou estudar para fazer concurso e vou esquecer um pouco da minha vida. Sim. Você tem que... Você praticamente deixa de viver um período da sua vida para você alcançar aquele objetivo que você pretende, o local onde você pretende chegar. Então, esse foco é muito importante. É lógico que você, na medida do possível, também tem um pouco de diversão, mas quem está estudando para concurso tem que esquecer um pouco das diversões. Realmente pernoitar, acordar e deitar pensando no concurso, até que você consiga passar. Seus objetivos, né? Ô, Nilton, e eu chamo de Nilton, até perdoe, porque eu tenho... Isso? Você sabe que eu minha te amo, família. né? Isso é minha família. Nilton, fala uma coisa, Não, né? mas antes explica o porquê a família. Trabalharam juntos, Pô, né? eu entrei como escrevente também em 98. E esse cara me pegou no colo aqui, né? Eu estava passando um momento complicado na minha vida, né? Tinha perdido meu pai, estava cabeça meio atribulada. E eu trabalhava no cartório. E ele me chamou para trabalhar com ele lá no gabinete. Comecei fazendo audiência, né? Como escrevente. E fiquei lá durante 10 ou 12, né? Agora, mais ou menos. Mais ou menos isso aí. Num cantinho, assim, né? Fazendo Naquele lá, você cantinho. lembra? Você Eu fazia lembro, audiência pô. Ele lá, tava pô. na sala, esse cara tava estudando. Né? Era isso. E eu vou fazer até uma... Você sabe disso, né? Às vezes eu ficava estudando na hora do almoço, né? E aí ele almoçava e ele comprou um sofá, colocou no gabinete dele. E ele vai ficar sabendo hoje, lá. Não, um dia ele me pegou lá. Rapaz, mas eu não colocava o pé no sofá, você sabe? Ficava de meia. Ele tirava o sapato. Rapaz, eu cansado pra caramba, que eu viajava, né, de Buritama pra cá, tal, trabalhava na hora do almoço. Eu comia ali no fórum mesmo e falava, vou tirar uma paia aqui no sofazão do Nilton. Aí um dia eu tô lá, rapaz, com o sofá... Esse cara errou o horário e chegou fora do horário, pegou... Putz, que vergonha. Mas era isso aí. Então a gente que se conhece desde aquela época. Ele falava, cara, vai estudar, e foi isso que ele falou. Concurso tem que abrir mão. Ele falou, não vai dar para você levar essa vida paralela, porque eu gostava de outras coisas, de festar. Jovem, né? Jovem. 20 e poucos anos na época. Né? E ele falou, vai estudar. E ele começou a abrir minha cabeça justamente de fazer concurso. Aí falou, pô, tá vendo? E ele eu aproveitando, ele me falando de espelho, ele me deu muita dica, né? Falou, você tá vendo? Isso aqui na hora da audiência, assim, assado. Sim. Que a gente falou do estágio, né? Sim. Pessoal, isso que é bacana. Ele falou, tá vendo isso aqui? Isso aqui aconteceu uma contradita lá, uma coisa, um termo jurídico, né? Tá vendo o que aconteceu? Por causa disso, isso, daquilo. Então foi muito bacana. Então daí que tem esse vínculo que eu considero como, além de grande amigo, como um pai, porque ele me ajudou pra caramba. E eu tava aproveitando. Eu lembro só, o Everton, às vezes tinha algum caso prático, né?
Terminava e falava assim, eu formulava, ó, questão de concurso. Fazia, olha, Já fazia uma inquirição. já fazia a inquirição. Olha, ó, vou fazer, eu formulava algumas questões em cima daquilo ali, ó, questão de concurso. Falava, vai. Foi. E é isso. Olha que importante. E é isso. E ele, a gente comentou num pod aqui um dia a importância de você fazer o concurso, né? Uhum. Ele falava, pô, você está estudando, pô, vai fazer esse concurso. Lembra que você perguntou o que me espera na prova, né? Sim. Espera, você precisa ir lá para ver o que te espera. E eu não ia, eu estava relutante. Aí eu comecei a ver, e eu acho que essa é muito importante. É muito importante. Às vezes a pessoa estuda e é natural. Você estuda e você está... É tanta coisa, o mundo jurídico é tão amplo que você estuda e você fala assim, mas não estou preparado. Eu não vou conseguir. Então, essa é a primeira ideia que a pessoa tem. Né? E é uma ideia que deve ser afastada. Você tem que fazer o concurso para ver como é o concurso. Mesmo que você vai, eu vou só para testar. Sim. Tem que ir. Porque você, em determinado momento, você passa a adquirir a segurança de que você tem condições de passar. Está no nível. Está no nível. Da prova. No início, a gente entra achando... Quase todo mundo, quando faz o primeiro concurso, entra achando que não tem condições de passar. Sim. Depois que ele começa a fazer o concurso, faz o primeiro concurso, ele fala, se eu estudar um pouquinho mais, eu consigo. Então, essa confiança, essa confiança que você passa a adquirir quando você começa a fazer o concurso, isso é fundamental para você passar no concurso. Porque você começa a falar assim, se eu estudar um pouco mais, eu passo. Aí você vai estudando. Se eu estudar um pouco mais... Então, isso é um estímulo. Né? Você adquire isso só fazendo o concurso. Se você não fizer, você não vai saber disso. Exatamente. Ô Nilton, e você logo no começo aí da sua fala, você confidenciou que o seu sonho era a magistratura mesmo, né? Até porque você passou por diversos outros cargos importantes também, né? E você chegou aonde você queria. E aí, a minha pergunta é justamente essa. Você sentou na cadeira de juiz. Então, do sonho, você chegou na realidade. Uhum. O que foi essa realidade? Tem os prós e tem os contras da carreira, né? Então, nos conte aí, qual foi essa realidade que você encontrou? A realidade de ser juiz, para mim, foi muito gratificante, né? Porque foi a realização do meu sonho. Mas o dia a dia do magistrado é extremamente pesado, complicado. Você acaba carregando problema dos outros. Sim. Parece que não, que o juiz ali senta, é a letra fria e apenas decide. Resolve, não é assim. Muitas e muitas vezes eu fiquei em casa pensando, o que eu vou fazer aqui? Eu vou decidir a vida dessas pessoas. O que vai acontecer depois que eu dar esta decisão aqui que eu estou... Então, isso, de certa forma, isso mexe com o teu emocional. Né? Decidir a vida das pessoas é um papel, assim... quase semelhante ao papel de Deus. Sim. Você está decidindo, né? Você decide sobre a vida, o patrimônio, a liberdade. Né? Você toma uma criança de um pai, entrega para a mãe, ou toma de uma mãe, entrega para o pai. Isso vai mudar a vida daquela família inteirinha. Né? Você dissolve um casamento, você... penhora um bem. Penhora um patrimônio de alguém, uma fazenda, alguma coisa. Sim. Penhora as contas de alguém. Você muda a vida da pessoa inteiramente. Então, isso, de certa forma, o emocional do juiz é sobrecarregado com isso. Mas é uma coisa assim, eu diria assim, se eu tivesse que fazer o concurso para juiz de novo e deixar tudo para ser juiz, eu faria. É muito gratificante a carreira. É uma carreira que exige muito de você. Você tem muita restrição. Né? Eu sempre falo assim, o juiz não pode ser um cidadão normal como todo mundo. Mas por quê? O juiz é um cidadão normal, é um ser humano, sim, mas você não admite o juiz que vai decidir seu caso no bar da esquina jogando sinuca de bermuda, né? Você fica em choque com isso. Não que o juiz não possa fazer isso, porque é um ser humano, mas vamos dizer assim, a comunidade não aceita muito bem isso, principalmente aquele juiz que mora na cidadezinha pequena do interior. Isso que eu ia falar, por exemplo, uma cidade como Araçatuba, você consegue visualizar na prática a sua decisão. Muitas vezes você vê a pessoa, essa pessoa, não que exista, claro, não é falando, vou fazer contra isso, não. Mas a sua decisão, ela gera um efeito social e você começa a compartilhar do que está acontecendo. Não tem jeito. Não tem jeito. Você mora aqui na cidade, você manda... você admite construir ou não construir ou derrubar alguma coisa, você passa ali na rua, você está vendo aquilo que você fez. Então, você vive
no dia a dia aquilo que você decidiu. É preciso, então, ter muita responsabilidade quanto a isso, porque você muda o ambiente social que você vive com as suas decisões. Então, foi muito legal ser juiz. Eu recomendo, para quem tem sonho, não desistir. Eu tenho duas sobrinhas que são juízas, né? E elas dizem que foi também por estímulo meu, né? Que elas passaram a pensar nisso. Uma é juíza no Paraná, outra é juíza no Mato Grosso. E é exatamente isso que eu estava falando. Faz concurso para onde tiver. Depois você vai... Hoje, graças a Deus, já tem um projeto de lei que você pode mudar de qualquer para outros estados. Sim. Né? Então, se você passar no outro estado, você pode vir para São Paulo. Passar em São Paulo, quiser ir para outro estado, também pode fazer isso. Mas é muito interessante isso, você não se preocupar em fazer um concurso só num lugar só. Sim. Eu, por exemplo, eu fiz concurso para juiz só em São Paulo. Né? Eu não diria que foi um erro, porque São Paulo me acolheu, me acolheu como filho. Como Araçatuba também me acolheu como filho. Mas eu recomendo fazer em outros lugares, porque o lugar bom é o lugar onde você está bem. Sim. Né? Não importa qual seja o lugar. Você estando bem, não interessa, você tá, esse lugar é bom. Milton, a gente estava conversando antes aqui também, muitas pessoas acabam desistindo, né? Tem um potencial, né? Você conhece, a pessoa tem um grande potencial, mas ela mesma... Se sabota, né? Se sabota, ela se sente derrotada, né? Nós comentamos também num podcast antigo que não existe concorrência em concurso público, inclusive da advocacia. Exatamente. Né, na carreira. Então, é mais ou menos isso. Você não pode desistir de você, né? Você tem que acreditar, não é isso? Você passou por algum momento, você falou, poxa, eu não vou conseguir, eu vou superar isso. Como é que foi? Lógico que eu tive momentos que eu fiquei desanimado com a magistratura, né? Eu fiz alguns exames orais seguidos e na entrevista que hoje não tem, graças a Deus, havia uma entrevista reservada. Depois da prova oral. Depois de tudo, todas Passei as por provas, todas você as passou fases. por tudo. Então Aí era aquela conversa. Aí tinha uma conversa. Tá. Naquela conversa você podia ser reprovado. Caramba. Por uma conversa ser reprovado. Então, eu desanimei em alguns momentos, principalmente por causa disso. Porque houve concursos que eu sabia que eu tinha tido condições de Fui passar, bem, cheguei até a comemorar, né? E depois, naquela conversa, me reprovaram. Eu não sabia por quê e nunca fiquei sabendo. Né? Eu sei que existe, eu não vou dizer que foi por causa disso, eu sei que São Paulo havia muita assim, dificuldade, tanto para as mulheres como para os negros entrarem na magistratura. Né? Isso muito nos anos passados. Isso acabou, não existe mais. Né? E esse tipo de situação, eu não vivi só na magistratura. Eu vivi durante a minha vida. Sim. Eu, quando era jovem, fui namorar com uma menina branquinha, o pai falou que não queria, acabou o nosso namoro porque não queria que ela namorasse com uma pessoa de cor. Então, essa coisa eu vivi, de entrar no restaurante, o segurança começar a te seguir. Naquela época eu lembro que as minhas sobrinhas, a minha família assim é negro e branco, né? Então, a minha mãe é descendente de escravo e meu pai é uma pessoa, vamos dizer assim, não branco, mas uma pessoa clara, de olhos claros e tal. E a minha irmã também nasceu assim, com olho claro, e casou com um italiano. Então, as minhas sobrinhas são brancas de um jeito que, quando anda comigo, o pessoal achava que eu tinha sequestrado elas. Eu lembro que a gente ia em algum canto, quando eu saía com elas, o pessoal olhava com muito espanto. E se eu entrasse em algum canto assim, tipo assim, na época eu lembro, a locadora de fita, que a gente gostava muito de ver filme no fim de semana, aí ia com elas, entrava assim, o segurança, o cara me acompanhando. Então, isso é uma coisa que eu vivi, né? E que acredito que muitos também vivem, mas isso não é motivo para desanimar. Pelo contrário, isso tem que ser um motivo de superação. Para você superar tudo isso e falar, não, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que provar. Não, para mim eu já provei, mas eu tenho que provar que eu tenho essa capacidade de conseguir o que os outros também conseguiram. Você falou, eu realmente vi muita gente boa desistir no meio do caminho.
gente muito competente. É preciso entender que a vida sem sacrifício, você não consegue atingir esses objetivos, né? A não ser que você consegue coisas que venham de herança, casou com uma mulher rica, casou com um homem rico, aí tudo bem, né? Mas se for para conquista pessoal, é preciso ser sacrifício. Houve uma época que eu morei fora da minha casa, meus pais, eu saí para estudar fora, estava estudando em Salvador nessa época, e eu não queria voltar e não queria que meus pais soubessem o que eu estava passando, as dificuldades que eu estava passando para estudar. Eu falei, eu vou estudar, então eu faço o que for preciso para se estudar. E havia dias que eu não tinha o que comer, né? Na faculdade, quando eu comecei em São Paulo, né, e eu também eu tinha que pegar o metrô de ponta a ponta, e depois pegava o metrô, pegava o ônibus para poder chegar em casa. Às vezes eu não podia tomar café com os meus colegas, né? Isso já aconteceu várias vezes, mas era um sacrifício. Eu tinha um objetivo, então eu tinha que fazer isso. Então eu vejo que tem muita gente que vive isso, vive essa realidade que eu vivi. Sim. Você não pode... Se você tirar o dinheiro para comer uma pizza, você tem que ir a pé para casa, porque o dinheiro da pizza era o dinheiro de pagar o ônibus. Não, isso acontece com muita gente. Mas isso não deve ser motivo para desistir, pelo contrário, né? Todo sacrifício vale a pena, né? Eu lembro que eu passava num local para pegar marmita, um determinado período da minha vida, e tinha um carro com uns dizeres assim: o saber compensa. Isso fica, e aí falando, então você tem que aprender. Não é só o saber em termos de cultura, o saber de tudo. Você precisa aprender de tudo, desde pregar um prego até ler o livro mais interessante da sua vida. Então, há gente que desiste. E qual é o inimigo? Qual é o concorrente seu? O Elton falou que no concurso não há concorrente. Não há concorrente no concurso, mas há um concorrente interno. Sim. O maior concorrente seu é você mesmo. Você mesmo. A partir do momento que você fala assim, mas estou cansado, eu não vou fazer mais, você começa a concorrer com você mesmo. Eu lembro que isso eu aprendi em Salvador com um colega que estudava, ele falou assim, eu vou deitar e aí eu perco o sono. Aí eu falo assim, nossa, meu concorrente está estudando. Aí levantava e ia estudar. Eu falei assim, então, é isso aí. Se você deita e perdeu o sono, você levanta e continua estudando, né? Então, o concorrente é você mesmo. E você não pode desistir por maiores que sejam as dificuldades. Na vida, né? Não apenas no concurso, e na vida E também. na vida. Né? Você tem que galgar sem pisar em ninguém, né? Isso. Mas é assim, eu acho que, né, em todos os segmentos, né, da vida. Exatamente. Você não pode sabotar. E Nilton, a carreira chegou ao momento final, né? Você trabalhou, desenvolveu, o seu sonho foi cumprido, vamos assim dizer, e depois veio a aposentadoria, né? Qual é a vida do Nilton aposentado? Depois de... Eu falo assim, eu sou um homem realizado, né? Tudo que eu sonhei e lutei, eu consegui, né? Tudo que lógico, eu também não tive... não imagino assim... Para mim foram grandes sonhos, grandes aspirações. Mas assim, não coisas fora do normal, exageradas, né? O que um cidadão comum sonha em ter, né? Uma vida digna, uma condição financeira de você se manter, viajar de vez em quando com sua família, ter um carro para passear, uma casa para morar, é uma coisa normal. Eu me sinto realizado, né? Depois, você que está acostumado, eu trabalho desde 11 anos de idade. Você aposenta, você não consegue ficar parado. É uma coisa assim... difícil de você parar e falar, não vou fazer mais nada, vou ficar na rede tomando água de coco na frente da praia. A gente fala... Você fica um tempo fazendo isso, né? Quando a gente está Depois trabalhando, enjoa, né? quando a gente está trabalhando, ele fala assim, a hora que der o tempo eu vou ficar na rede tomando água, mas não é assim. Não é assim. Não é assim. Você vai e fica um tempo, mas é aquilo, a sua vida não pode ser decidida, porque você está tão acostumado a fazer as coisas que você não consegue parar. Então, aposentei, né? Fiquei um tempo em lua de mel com a aposentadoria e falei, agora eu preciso fazer alguma coisa.
Não dá para ficar parado. Aí montei uma empresa, né? Agora, não tem nada a ver com... Todo mundo fala assim, vai aposentar, vai advogar. Isso, não, era a pergunta que eu ia fazer, né? eu confesso que houve muita pressão para que eu Sim. advogasse. Já advoguei, eu falei assim, como eu já experimentei a advocacia, já experimentei a magistratura, a defensoria, eu falei, agora eu vou fazer uma coisa diferente. Sim. Quero fazer. Para mim foi um desafio. Eu acho que é legal isso de você encarar assim as coisas como desafio. Você é uma coisa nova. E aí a vida, a gente fala, a vida é um aprendizado, mas tem muita gente que tem medo de aprender, né? Eu estou hoje lidando com uma coisa que eu nunca sonhei e imaginei que eu fosse. E partiu lidar. do zero. Partiu do zero. Você, por exemplo, podia observar um rapaz de 22 anos que já estava nessa área que você está agora, voando na sua frente, Isso. e você com toda essa formação cultural, né? Toda essa bagagem que você tem jurídica, pô, eu sou o zero hoje. Nessa profissão eu sou o zero. E você deve começar. A ideia Exatamente. é desafio. A ideia do desafio. Exatamente. Eu vejo isso que eu estou há pouco tempo, abri uma empresa há pouco tempo, e eu vejo isso que você está falando é realidade. Eu pergunto, isso aí, como é que é? Eu falo, isso aí é assim. Gente nova está me ensinando, a vida é um aprendizado. Sim, exatamente. E na prática, as pessoas às vezes não aceitam muito isso, porque tem medo de sair daquela posição cômoda para enfrentar uma coisa nova. Nunca tenha medo. Né? Ou então ego também, né? O ego Ego. Eu sei tudo, né? Eu sei tudo, eu não vou aceitar, né? Quem é esse? O juiz aposentado, O juiz né? aposentado. Vai lá pedir Não é? conselho pro Não é? menininho, Mas né? as pessoas têm... É preciso não ter isso, né? A gente é tudo igual. Tudo igual, exatamente. Eu lembro assim, alguém que falava muito assim, quando a gente morre, tudo do mesmo jeito. Não importa se é rico, se é pobre. Não leva nada. É não... tudo do mesmo jeito. E é uma realidade. Hoje eu lido com máquinas, né? Máquinas da linha amarela. E aí eu chego pro mecânico e falo, o que isso aí faz? Para que serve isso aí? Como é que usa ela, né? Como é que usa? Eu estou aprendendo todo dia. Hoje eu sou um aluno, como eu fui nos primeiros anos, quando eu estava aprendendo a ler, depois quando eu fui na faculdade aprendendo direito. Hoje eu sou um aluno dessa área que eu estou atuando. Muito A bacana. vida é um aprendizado. Hoje eu estou aposentado e continuo aprendendo. Exatamente. E o interessante é que é o que você falou, né? Desde lá atrás, de quando você veio lá das suas origens, você nunca se furtou a aprender, né? Nunca colocou um desafio, um obstáculo, dizendo, eu não vou aprender isso porque, eu sou pobre, eu sou de família simples. Você sempre encarou o desafio como se fosse um estímulo. Um estímulo, né? Isso que eu acho interessante, que muitas vezes é a maneira da gente enxergar as coisas que tem que mudar, né? Acho que o aluno, às vezes, ele enxerga como um obstáculo, mas um obstáculo intransponível, quando na verdade é um desafio. É um desafio. Ele tem que olhar para aquilo e falar, então se ele é pobre ou se ele é discriminado, ou se é um desafio para ele conseguir. Óbvio, né? Eu imagino, né, Nilton, que o esforço que você teve que fazer para chegar onde você queria talvez tenha sido maior do que uma outra pessoa em outras condições financeiras, em outra família, né? Mas, no final de contas, todos chegaram lá, né? Isso é natural. Se você tem uma família que você... Eu estudei escola pública. Meu pai nunca teve condições de pagar uma escola para mim. Então, quer dizer, você já parte daí, olha, de uma certa dificuldade, né? Então, essas dificuldades existem. Sempre existiu e sempre existirão, né? Isso que você está falando não é realidade. Você tem que... Essas coisas você não pode esconder, dizer que, não. Não, elas existem e eu vou superá-las. E é um desafio, né? Muito bom. E o ponto interessante é o seguinte, né? Escutando ele, né? O nível de humildade é muito alto, né? Pessoas de uma clareza e humildade que reflete essa sua nova fase profissional, pô. Né? Obrigado. Meus parabéns, viu, Nilton? Impressionante. História de vida que... Eu sou aquele mesmo menino de sempre, engraxate, tentando aprender. Exatamente. A limpar um sapato. Que chegou onde quis, né? Com esforços próprios, né? Muito bom. Parabéns. Na vida sempre tem alguém que nos ajuda. Sempre tem alguém que nos dá dica, né? Então, a gente acha que nunca seremos ajudados por ninguém, mas Deus sempre coloca alguém, e Deus em primeiro lugar, sempre. Né? Na minha vida sempre foi assim. Mas Deus está sempre dando uma pinçada. Sim. Alguém entra na tua vida,
para te dar uma dica, para te dar um conselho, para te mostrar alguma coisa. Né? Olha, tal coisa que você fizer assim é melhor. Então, e a gente precisa estar aberto a receber essas coisas. As coisas não são colocadas, não são doadas, não são dadas por intermédio. Deus conduz as pessoas para nos auxiliar. O universo conspira para te ajudar. Mas você precisa estar aberto para receber essa Fazer a sua ajuda. parte também. Faz sua parte e Sua está parte. aberto para isso. Porque às vezes a pessoa é tão fechada, ele é tão senhor de si, Sim. que ele não aceita um conselho, uma ajuda, uma dica, e não aceita tirar da experiência alheia alguma coisa que é útil para ele. Sim. É muito importante. O sábio não precisa passar por sofrimento para saber o que é sofrimento. Basta você ver os outros sofrendo e falar, eu não quero passar por isso, porque isso vai dar sofrimento para mim também. Excelente. Eu acho que, como você disse, que Deus sempre coloca pessoas para te ajudar, você veio aqui hoje para ajudar muita gente que vai nos ouvir certamente. Eu acho que, e nós, né? Para mim é uma honra poder ouvir. Como já tinha ouvido na cerimônia de entrega do seu título lá, e nós até naquela época já pensamos, não, tem que levar o Newton lá, porque os alunos precisam conhecer a história do Newton. Né? Então, desde já, Newton, obrigado novamente aí pela disponibilidade, e a gente já vai caminhando também para o nosso final. E como eu sempre faço com o pessoal, eu peço para o nosso convidado sempre dar uma palavra de reflexão aí para os nossos ouvintes, e aquela câmera ali provavelmente está focada em você. Se você quiser deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes aí, a gente desde já agradece a tua ajuda. Eu só tenho que agradecer de estar aqui e poder participar desse papo legal, que é muito bacana. A mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que vivem o que eu vivi é que não desanimem. Pensem sempre que o pior inimigo seu é você mesmo. Então, não desistam nunca dos seus sonhos. Lutem. Ainda que pareça impossível você atingi-lo, se você dedicar, você atingirá. Né? Você é o que você pensa, já dizia o sábio. Se você pensa que você vai vencer, você vencerá. Muito bem. Muito obrigado, bom. hein, Parabéns. Newton. Parabéns aí pela história. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Esse valeu. foi, então, mais um episódio do nosso podcast Papo Legal. Pessoal, fiquem com a gente aí nos próximos episódios. Até mais. Valeu! Valeu. Valeu.